Fala pessoal do canal, tudo bom? Vou estar ensinando a vocês a fazer um desenho simples. Seu primeiro desenho, fazer uma rosa, tá bom? Aí vocês vão fazer um risquinho, vão descer um pouco, vai fazer tipo uma oval. Depois você vai pegar o risco lá de cima, né? Vai puxar quase que uma reta, tá? Só que encurvada, do jeito que eu tô mostrando aí, beleza? E vocês vão continuando, vou fazendo igual o que eu ensinei. Observa que vai para crescer tipo uma folha, né? Uma folhinha. E vamos lá, ela vai puxar mais um pouquinho, né? Aí vocês vão subir, quer ver? Vocês vão subir do jeitinho que eu tô fazendo assim, ó. Tô fazendo devagar para vocês poderem estar acompanhando, ok? E desde já eu peço para vocês que se inscrevam no canal, tá bom? Curta, comenta, compartilha este vídeo e vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, pessoal, vou estar puxando mais um pouquinho ali, ó, como vocês podem ver, tipo um espingal, né? Mas como eu errei aqui, eu vou dar uma consertada, né? E deixei, bora lá pro vídeo. Eu vou adiantar um pouquinho, ok? This DJ so funky, man. Bom, pessoal, agora que eu vou puxar essa outra pétala, fiz um risquinho lá em cima, tá vendo? E quem pediu pra gravar esse vídeo foi a inscrita, a Esther de Jesus, né? Um grande abraço pra você, tá bom? E um grande beijo também. E, pessoal, podem dar ideia também, beleza? Vou estar tentando trazer vídeos que vocês pediram aqui pro canal, beleza? E aí, aqui embaixo, tô fazendo essas folhinhas pequenininhas, tá vendo? Cá embaixo da rosa, vocês vão fazendo, é como se fosse uma graminha, como se fosse um matinho. Aí, você vai olhar mais ou menos o meio, né? E vai puxar, tá vendo, ó? Como eu estou fazendo neste momento. Eu vou estar puxando, vai observando. E é bem fácil, pessoal, bem fácil. Breve eu vou estar trazendo aqui o The Flash que eu estou fazendo. Eu gravei um vídeo ensinando a fazer pele, né? Pele realista, beleza? Tô desenhando ele e fiquem ligados aí, tá? Aí como foi no meio, lá embaixo eu vou fazer a mesma coisa, só que vai ser mais fino, tá vendo? Aí ó, o galho mais fino, eu vou afinando. Tá vendo que lá embaixo ele começa mais grossinho e depois vai afinando? E aí, basicamente é isso mesmo, pessoal. E aí, vamos lá. Tô fazendo os espinhos, né? Essa rosa tem espinho. E, pessoal, se vocês quiserem que eu coloque esta rosa com lápis de cor, ensinando vocês a colocar ela, deixa no comentário aqui abaixo que eu estarei colorindo ela, beleza? Aí, ó. Já fiz, né, basicamente ali um espinho. Agora que eu tô fazendo a folha. Vai observando aí. E pessoal, se tiver algum bagulho, não repare não, beleza?
e vou adiantar um pouquinho, tá bom? Agora, pessoal, vamos fazer o gramadinho. É muito simples também. E aí, vamos lá. Olha para vocês verem, rápido, fácil e bem simples. Se vocês não entenderam, pessoal, pode comentar, tá bom? Que eu tentarei gravar novamente, explicando da melhor forma possível, para que vocês venham entender, beleza? Para que não tenham dúvidas, viu? E agora eu vou marcando aqui, bem de leve, é onde vai ficar mais a sombra, tá vendo? Vou marcando ali, como vocês podem ver, e daqui a pouquinho eu vou repassando o lápis, né? Novamente, tudo de novo, para fortalecer. Uma coisa interessante, desenhe bem claro, faça o esboço claro. Depois que você vê que está tudo pronto, você vem com seu lápis e venha fortalecendo, tá bom? Por cima. Eu estou utilizando lápis Zengra 05. Ah, Fernando, eu não tenho lápis Zengra. Não precisa. Você pode usar lápis, linha escolar normal que você tem, que você escreve aí, beleza? Não precisa da lápis Zengra. Eu uso a lápis Zengra porque eu gosto e eu me adaptei a ela mesmo, entendeu? Mas se for para me desenhar a lápis, né, faço do mesmo jeito, tá? Mas do costume, não precisa usar lápis branco não. E aí eu tô forçando, né, passando o traço mais forte. E é isso aí, pessoal. Se inscreva aí no canal se vocês gostaram. Se vocês quiserem que eu coloque, tá? Vocês deixam aí no comentário, beleza? Que eu vou estar trazendo um vídeo colorindo esta rosa, beleza? Pra deixar ela o mais top possível, viu? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e fique com Deus.